Olá, olá, muito boa noite, sejam todas e todos bem-vindos. Hoje é 6 de fevereiro de 2024, está no ar mais uma edição do programa Outubro. Sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi. Quem alimenta o antissemitismo? Essa é a pergunta principal desta edição. Tema que cresceu após o 7 de outubro, quando Israel passou a atacar diariamente a faixa de Gaza após o grupo palestino Hamas realizar uma ofensiva contra territórios ocupados por israelenses. O número de mortos nos ataques subiu para mais de 27 mil pessoas, de acordo com o Ministério da Saúde palestino. As críticas ao Estado de Israel, governado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, crescem à medida que o país não sinaliza acatar um cessar-fogo. Mas, enquanto crescem as críticas às ações de Israel, crescem também casos julgados rapidamente como antissemitismo. Por que dessa associação entre antisionismo e antissemitismo? Quando a guerra irá acabar? Para responder a essas e outras perguntas, Opera Mundi recebe hoje Ana Prestes, cientista social, mestre e doutor em ciência política pela Universidade Federal de Minas Gerais, analista internacional e estudiosa da história do ingresso da mulher na política brasileira. Também está com a gente Rita Coitinho, socióloga e doutora em geografia, autora do livro Entre Duas Américas, Estados Unidos ou América Latina, especialista em assuntos de integração latino-americana. Para fechar o trio desta terça-feira, Jones Manuel, historiador graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre em serviço social pela Universidade Federal de Pernambuco, doutorando pela Federal de Alagoas, educador popular e comunicador digital. Em nome de Opera Mundi, cumprimento os três convidados e já passo a nossa primeira pergunta da noitada. Meus queridos, na opinião de vocês, há uma perseguição contra aqueles que denunciam e são contra a morte de milhares de palestinos pela ação militar promovida por Israel em Gaza? Para a gente começar essa rodada, eu chamo a Rita. Olá, boa noite. Boa noite a todos que acompanham a Opera Mundi. Boa noite, Fernanda, Jones e Ana. Sempre bom estar aqui com vocês. Sim, eu avalio que há, de fato, uma perseguição, mas acho que é interessante a gente contextualizar, né, essa perseguição, porque antes, né, desde a criação do Estado de Israel, há 75 anos, que o povo palestino é cercado, cotidianamente tendo seus direitos violados, né? A gente vem num crescente de restrições aos direitos do povo palestino, ao mesmo tempo em que a solução dos dois estados, que é a solução inicial, né, da criação, a ideia era que se criasse um Estado de Israel e um Estado palestino, que nunca chegou a ser criado. Esse processo, né, de expulsão dos palestinos de sua terra, né, a diáspora palestina pelo mundo, e o processo crescente de criação de verdadeiros becos, né, onde os palestinos são isolados dentro do território israelense, esse processo ele não foi muito visto pela humanidade, mais ou menos até recentemente, porque a gente não tinha o acompanhamento em tempo real que a gente consegue ter nos dias de hoje. Então, hoje em dia, tudo que acontece, né, apesar de toda a censura, de toda a perseguição aos jornalistas, os assassinatos dos jornalistas, apesar do bloqueio que há para a participação de jornalistas isentos, vamos dizer assim, dentro das áreas de conflito, apesar de tudo, o tempo inteiro tem alguém com um celular na mão, com uma câmera na mão, então a gente começa a ter acesso a imagens e a informações que são extremamente chocantes, né, pelo grau de violência e pelo grau de crueza, vamos dizer assim, das tropas israelenses em relação ao povo palestino. Então, nesse sentido, aquela propaganda ideológica que vem desde o início, né, no sentido de formar uma ideia de que Israel tem direito de estar ali, que aquelas pessoas têm direito de expulsar as outras pessoas, né, que é uma ideologia muito repetida desde então, agora eles têm mais necessidade de reafirmar isso de uma maneira mais agressiva. Então, as grandes canais de televisão reproduzem essa narrativa, né? Há um assédio aos governos para que permaneçam reproduzindo essa narrativa, e há, é claro, um assédio muito grande, inclusive um assédio judicial, àqueles que trazem essas informações
diferentes, vamos dizer assim, daquilo que é permitido que vá para os meios de televisão, para os rádios, para os jornais, né? Então, eu acho que ela não é que não existia antes essa perseguição às pessoas que traziam essa versão dos palestinos, mas agora ela é mais forte, né, e mais incisiva, mais assertiva, justamente porque a informação circula de outras maneiras, então é mais difícil esconder a violência que se perpetua contra o povo palestino. Obrigada, Rita. Chamo para comentar também, Dionísio. Olá, gente. Boa noite, todo o público do Ópera. Boa noite, Rita, Fernanda, Ana. Veja, eu acho que é incontestável. Eu acho que é incontestável, fica uma frase engraçada, né? É incontestável a perseguição política, ideológica que é dada a todos os críticos do regime racista, colonialista e assassino de Israel, né? O Domênico Losurdo tem uma categoria que é muito boa, que é o terrorismo da indignação, que ele usa para analisar principalmente o que foram os processos de invasão, né, ao Iraque e ao Afeganistão e desdobramentos posteriores disso na ofensiva neocolonial contra a Síria e a Líbia. Basicamente, o debate que o Losurdo apresenta é que os monopólios de mídia, eles manufaturam um consenso, né? Eles criam uma narrativa única, incontestável, longe de qualquer tipo de questionamento, e todo e qualquer questionamento ou problematização vira necessariamente manifestação de intenções malignas, ocultas, ou então condescendência com algum tipo de barbárie. Então, se você questionar, por exemplo, vem cá, mas o Saddam Hussein tem mesmo armas de destruição em massa? Você apoiava Saddam, você não era solidário às vítimas do 11 de setembro. Se você questionasse se fazia sentido que o Osama Bin Laden estava mesmo escondido no Afeganistão, você evidentemente é condescendente com terroristas, você tem simpatias ocultas pela Al-Qaeda. No caso mais recente, quando a Líbia estava para ser destruída, que até então era o país africano com o maior IDH de todo o continente, qualquer questionamento que não fosse um mate Gaddafi invada a Líbia, você tinha seduções totalitárias, apoiava ditadores e por aí vai. E a gente vê isso agora com o avançar do massacre sionista contra o povo palestino, né? A mídia burguesa assumiu uma narrativa única, que é qualquer pessoa que não comece a frase dizendo condena os ataques do Hamas era apoiador de terrorista, é antissemita, quer exterminar o povo israelense, inclusive partindo de uma premissa totalmente falsa, que não existia nada e começou uma guerra a partir de 7 de outubro. A própria linha do tempo é uma bizarrice completa, assim, absoluta, mas é isso. Se você não partir da ideia de que o Hamas começou a guerra porque até o dia 7 de outubro não tinha problema nenhum. Então, o Hamas começou a guerra atacando, o Hamas mata civis, o Hamas quer exterminar o povo judeu, e você necessariamente cúmplice de todo tipo de barbárie, você, enfim, é uma pessoa que tem sentimentos ocultos e não superados de extermínio do povo judeu. Então, é um cenário muito difícil, né? E é um cenário mais difícil ainda, dado o poder dos monopólios de mídia de pautar o debate, quando você tem uma covardia generalizada daqueles que deveriam ser as principais vozes críticas, tanto no campo intelectual, acadêmico, quanto no campo político, né? Com largos e estrondosos silêncios até agora. Obrigada, Jones. Minha amiga Ana Prestes, fecho com você. Obrigada, Fernanda. Boa noite todas, todos. Boa noite, Rita, Jones, todo mundo que está nos acompanhando, que ainda vai nos acompanhar também. Certamente há uma perseguição deliberada contra aqueles que denunciam os crimes de Israel, o genocídio do povo palestino, e ela é de múltiplos. Essa perseguição, ela é de múltiplos níveis. Ela é desde as vias de fato, quando em pouco mais de 100 dias você mata 122 jornalistas, vistos como, por estarem em Gaza e por reportarem de Gaza, já são dados como
anti-Israel ou algo semelhante. São muitos jornalistas assassinados, mortos nesses últimos dias. É um número absolutamente absurdo. Nunca se viu algo assim em um conflito dessa forma. Há uma perseguição, principalmente nas regiões, nos países onde há mais mobilização, onde desde o 7 de outubro houve mais mobilização. Então, eu estava acompanhando relatos dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, do Reino Unido, de estudantes que estão sendo perseguidos dentro das suas universidades, estão sendo ameaçados legalmente de estarem promovendo o antissemitismo ou o racismo por estar com o povo judeu, por estar se manifestando em favor da causa palestina. Então, isso principalmente onde há mais mobilização. E que não foi muito o caso do Brasil, infelizmente. Nós tivemos mobilizações, mas não nas proporções do que se viu naquela marcha de Londres, sei lá, quantas pessoas tinham, 500 mil pessoas, eu acho, naquela marcha, ou dos enfrentamentos que aconteceram na França, porque na França também já há um caldo de tensão social muito forte, com principalmente a descendência árabe, os árabes que ali vivem, principalmente no entorno de Paris e outras regiões. Então, e temos algo que está acontecendo aqui no Brasil, que é essa perseguição muito localizada. Você escolhe algumas figuras, né? Eles escolhem algumas figuras, como foi o Breno, como é o Genuíno, como a professora Berenice, aqui da UNB também, e você faz esse confronto público, mas que chega às vias judiciais também. E tem essa que o Jones falou, por isso que eu nem vou falar muito, porque eu ia falar justamente dela. Você falou a favor da Palestina, você já é apoiador do Hamas, que é esse policiamento que há desde o dia 7 de outubro, você é apoiador do Hamas, você defende o Hamas. Ficou até uma chamada assim, que a gente falava, que qualquer jornalista da mídia corporativa, antes de falar qualquer coisa, falava, e o Hamas, né? Então, isso também é uma forma de perseguir aqueles que querem demonstrar o contraditório, contrapor essa narrativa de Israel. Perfeito, Ana. Até esse tema é o que a próxima pergunta vai nessa linha, que entidades sionistas utilizam ações de repúdio e até mesmo processos judiciais, como vocês comentaram, contra críticos do Estado de Israel e quem defende também ações para que a guerra acabe. José Genuíno foi um deles, tem a diplomata Cláudia Saf, que Opera Mundi também fez um relato em relação a isso, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e até o fundador de Opera Mundi, Breno Altman, como a Ana trouxe, são algumas dessas personalidades, vítimas dessas medidas. Para vocês, o que esse modus operandi significa ou até deixa transparecer também? E nessa eu volto com o Jones. Veja, significa que, como todo regime racista e colonialista, Israel depende de tentar falsear a realidade, né? Então, assim, há um ódio em particular de Israel de críticos judeus ao regime sionista. Aí é ódio mortal. Então, Ilan Pappé teve que sair de Israel porque estava sofrendo ameaças de morte, perseguição, meio que um exilado político lá na Inglaterra. Eles odeiam Noam Chomsky, não pode pisar em Israel. O Norman Finkelstein também não pode pisar em Israel, uma figura odiada. O ódio, inclusive, da Conib ao Breno Altman se eleva à 10ª potência, não só pela qualidade em si do debate que o Breno Altman apresenta, mas pelo fato do Breno Altman ser judeu e de uma família com uma larga tradição histórica na comunidade judaica, né? Então, esse é o primeiro elemento, né? Quebra muito essa narrativa, é muito mais difícil você sustentar a mentira. A crítica ao regime sionista é antissemita quando está se tratando de um crítico judeu. Isso por um lado. Por um segundo lado, Israel, a partir do século XXI, que inclusive me parece, pelo menos aqui no Brasil, a partir de 2010, a causa palestina teve um certo arrefecimento, Israel investiu muito, mas muito dinheiro, num soft power poderoso, inclusive atraindo gente de esquerda, né? Gente do rap Emicida, gente do humor, Gregório do Vivier, um bocado de gente.
o Jean Willis, na época que era deputado, né, fazia uma propaganda permanente do Estado de Israel, muita grana, com foco em gente progressista da política, do mundo das artes e tal, para meio que afastar aquela coisa que ficou consolidada no século XX, que é, quando a gente fala de regimes de apartheid, a gente pensa em Israel e a gente pensa na África do Sul. Isso ficou muito casado no século XX e foi arrefecendo no século XXI, né? Então, se criou uma dinâmica de muito dinheiro, muito mesmo, junto com a islamofobia permanente, que vem, inclusive, também da guerra ao terror de âmbito mundial, que é isso, Israel é um mocinho da história. Veja, a história que Israel é a única democracia do Oriente Médio é um absurdo, assim, inacreditável. Mas isso passava. Assim, eu lembro na época que o João Willis era colunista na Carta Capital, coitada da Carta Capital, mas o João Willis vivia escrevendo uns textinhos vagabundo desse, e era isso, não, Israel pode LGBT, Israel é uma democracia, Israel tem liberdade civis, não sei o que, sabe? E aí todo o resto, todo mundo árabe em abstrato, não tinha diferenciação nenhuma, todo mundo árabe é uma ditadura. Então o Líbano também tem parlamento, também tem eleição regular, também tem constituição, não, mas aí é ditadura. É árabe é ditadura. Pronto, acabou-se. Né? Não fazendo diferenciação nenhuma. Então, isso é inegável. Há um processo. Na eleição, só contando uma anedota rapidinho, na eleição de 2022, eu tive contato com algumas comunidades sionistas, progressistas, de esquerda e tal. Alguns, inclusive, até votaram em mim, né? Só que o debate não, mas a gente é progressista, a gente não apoia o governo Netanyahu. Toda vez que eu tinha a oportunidade de conversar, eu dizia assim, meu querido, o problema não é o governo Netanyahu, né? Assim, não é o governo. Quem fez o Nakba, quem fez o processo de limpeza étnica contra os palestinos foi a esquerda israelense, os trabalhistas. É um problema de Estado, é um problema de concepção de projeto de nação ali, que é um projeto colonialista. O Netanyahu é uma peça nessa história. O problema existia antes dele, o problema vai existir depois que ele morrer. Então não é um problema de governo de extrema-direita, é um problema de projeto colonialista de Estado. Obrigada, Dionis. Ana? Você perguntou sobre esse modus operandi, né, que eles usam. É um modus operandi persecutório, intimidatório, que tenta impor um estado de medo mesmo, né? Um estado de medo, do que possa acontecer com uma pessoa que sustentar as suas opiniões, sustentar a sua visão. Isso é uma afronta tão grande a um país como o Brasil, por exemplo, quando isso acontece aqui no Brasil, que é um país que há duras penas aí nos últimos 30 anos, né? Mas a gente tem conseguido minimamente conquistar liberdade de expressão, liberdade de garantias de liberdade de opinião. Então, é uma afronta, revela uma segurança que eu acho que quem dá essa segurança também para Israel e para esses agentes, né, de Israel, essa conivência, essa cumplicidade dos Estados Unidos, e o magético, inclusive, que há sobre a relação dos Estados Unidos com a parte de baixo aqui da América Latina, né, tudo que está abaixo do Rio Bravo. Então, chega a ser algo que revela demais o espírito colonialista e esse espírito racista também, com tudo aquilo e com todos os povos, um pouco isso que o Johnny estava falando, do tudo que é o árabe em torno de Israel. O mundo árabe, ele é visto como um todo, um monolítico, algo selvagem, atrasado, de uma forma absolutamente racista. Isso funciona aqui também para a nossa América Latina. Tudo que não é os Estados Unidos, tudo que não são os Estados Unidos, é também algo um pouco bárbaro. A gente percebe muito isso na atitude, inclusive das autoridades, as autoridades, até as autoridades diplomáticas que representam Israel aqui em Brasília. Eu falo sempre isso aqui nos programas porque me chocou muito quando eles fizeram aquela atividade aqui dentro da Câmara, dentro do Congresso,
com um ar de soberba, um ar de arrogância. Aqui nós vamos mostrar aqui para vocês, vocês não estão entendendo, vocês não estão sabendo o que está acontecendo. E aí fecha o povo lá numa sala, mostra os vídeos. Agora, todos esses juízes que eles levaram, do STJ, do STF, até do Tribunal Militar, levaram lá para Israel, levaram lá no que é o Pentágono de Israel. Então, é um modus operandi um pouco assim, você pode dizer, aliciador, intimidador, e que coloca todos aqueles, elege alguns que destoam, né, principalmente aqueles que têm projeção, como o Breno, e para fazer de efeito demonstração, né? Olha o que pode acontecer com você se você defender a causa palestina. Obrigada, só Ana. Só complementar rapidamente, não é só defender a causa palestina, mas demonstrar as contradições profundas e os crimes que são promovidos por Israel. Perfeito, Ana. Rita? Não é perfeito o raciocínio da Ana e do Jones, né? O modus operandi é um modo intimidatório, né? A ideia é que a gente tenha, que as pessoas que se posicionam publicamente, e aí, como a Ana bem coloca, especialmente aqueles que têm projeção, sirvam de exemplo, né? Para que outras pessoas não se posicionem. Então, se você se posiciona, se você fala alguma coisa, você vai passar a ter medo de ser acusado, por exemplo, como tem acontecido, de racismo, né? Como se a crítica ao sionismo, como se a crítica às ações do Estado de Israel tivesse alguma equiparação com o crime de racismo, que no Brasil é um crime inafiançável, né? É um crime imprescritível e, portanto, é um crime grave. Então, você vai ficar com medo, né, de ser envolvido num processo como esse, quando, na verdade, não há nenhuma ligação. Muito antes, pelo contrário, né? A gente precisa lembrar da Resolução 3379 das Nações Unidas, do ano de 75, que é a resolução que equiparou o sionismo a uma forma de racismo, né? Esse, sim, é uma forma de racismo, por quê? Porque pressupõe a superioridade de um povo e o direito de um Estado de desalojar as pessoas que habitavam uma terra, né, em detrimento de outros que são considerados superiores, né, que considera, por exemplo, aceitável que uma legião, que 2, 3 milhões de pessoas permaneçam encerrados numa pequena faixa de terra comendo grama, né, e bebendo água suja para tentar sobreviver. Então, isso é uma forma de racismo. Só que eles fazem a inversão e perseguem, né? Intimidam, vão nos comentários, nos lugares, tentam derrubar as páginas, né? Abrem processo. Um processo no Brasil custa caro, você precisa se defender, né? Então, é toda uma questão de cerco. Então, é claro, aí eles vão argumentar, mas a resolução da ONU que você citou, ela foi derrubada. Foi derrubada porque, né, vamos lembrar, o projeto colonial de Israel é um projeto colonial que tem o apoio das grandes potências, especialmente da Europa e dos Estados Unidos, e que tem, né, com isso, bastante interferência, né, nas questões da Organização das Nações Unidas. Então, mas o fato é que, simbolicamente, nunca vai ter, não é possível apagar a história, né? No momento em que o mundo mais discutiu o apartheid, né, que foi justamente nesse período, né, começou ali a ter essa discussão mais forte na opinião pública mundial, que foi a questão da África do Sul, o sionismo foi equiparado pelos países participantes da ONU a uma forma de racismo. Então, há esse esforço permanente de inversão da chave, né, e de intimidação daqueles que mostram as imagens, né, que falam por si só, que questionam o projeto colonial e o projeto racista, que é o projeto que está sendo implementado há 75 anos naquela região. Obrigada, Rita. Inclusive, esse debate, a gente, em outra edição do outubro, falamos sobre o lobby sionista, né, que também envolve, querendo ou não, essa perseguição que a gente estava comentando. Esse lobby, né, ele é baseado nesse discurso de qualquer crítica a Israel configura o ato de antissemitismo. Na opinião de vocês, esse lobby está tendo sucesso nessa perseguição, nesse assédio judicial e outras ações? E nessa eu volto com a Ana. Olha, não sei se está tendo sucesso do ponto de vista deles, porque do ponto de vista deles,
Sucesso era agora já tá o Breno preso, sei lá, o pessoal tudo encarcerado, o Ópera derrubado, todos os programas do Breno fora do ar, não só do Breno, estou falando, assim, tô usando que é muito Breno como exemplo, mas todos os que eles que incomodam, né? E que eles têm perseguido. Eu falei aqui da professora Berenice, tem a Cláudia Assaf, que é a diplomata também. Então, do ponto de vista deles, não sei se está tendo todo esse sucesso, não, parece que não. Agora, há um certo êxito a partir disso tudo que a Rita falou, criar esse clima, né, de intimidação, esse clima de um certo temor até das pessoas se colocarem, às vezes até de se caracterizar, né, em defesa do povo palestino. Isso às vezes eles conseguem criar esse clima de desmobilização, né? Um clima de neutralização, talvez não desmobilização, mas talvez a palavra mais correta seja de uma certa neutralização da movimentação. Eles têm muito sucesso com a mídia corporativa, isso aí não tem dúvida de que é totalmente alinhado. E é impressionante, às vezes aqui no Brasil eu fico comparando a nossa imprensa até com outra imprensa, às vezes a imprensa até norte-americana, lá as contradições são mais demonstradas do que aqui. Aqui é como se não houvesse, né, contradições, houvesse uma verdade quase que absoluta, né? Houve um 7 de outubro e há um Hamas, então praticamente tudo se justifica a partir daquele ponto, né? Que foi o ponto escolhido a partir do qual fazer a narrativa. Eles também têm um certo sucesso, isso eu falo assim, observando aqui na Câmara, no Senado, o lobby sionista, ele é muito forte aqui entre os nossos parlamentares. Concordo com o Jones nesse sentido. Na época, inclusive, o Jean Willis trabalhava não, ele estava na Comissão de Relações Exteriores, na CREDEM, eu acompanhava a CREDEM, mas mesmo parlamentares até do PCdoB, do meu partido, chegaram aí, Israel, com uma boa vontade, né? Eles pegam pesado, eles pegam muito pesado nesse lobby, com artistas, com parlamentares, com políticos, e eles são muito rápidos e eles observam todas as movimentações e eles sabem que quando algum está tendendo, né, a ter uma crítica, eles vão lá e fazem convite, levam não sei o quê, para demonstrar, né, este lado que eles defendem aí como o único lado que possui alguma verdade, né? Obrigada, Ana. Rita? Eu concordo com a Ana. Eu acho que o sucesso esperado é que todos nós nos calemos, né? Então, a CONIB vem pedindo silenciamento do Breno, né? E também de outras figuras, justamente fazendo pedidos que são absolutamente contrários à legislação brasileira, né? A ideia de fazer uma censura prévia, por exemplo, a um jornalista, né? Proibi-lo de falar ou prendê-lo por crime de opinião, né? E aí, como isso não é possível, pelo menos por enquanto isso não é possível no Brasil, prender alguém pelo crime de opinião, eles apelam para a equiparação do antisionismo, da crítica ao Estado de Israel, a equiparação com o crime de racismo, né? Então, que é a tentativa que eles têm. Agora, o lobby é realmente muito forte também quando a gente percebe que, apesar de toda a indignação do governo brasileiro com o que está acontecendo em Gaza, né? Apesar de todos os posicionamentos excelentes, né, do Itamaraty, por exemplo, em relação à ação que a África do Sul move na Corte Internacional de Justiça, acusando Israel de genocídio, né, e pontuando vários, mais de um item da Convenção Internacional contra o Crime de Genocídio, em que ela acusa, né, Israel de não cumprir esses pontos. O Brasil optou por apoiar essa ação que a África do Sul move, um apoio muito importante,
né, nessa ação, apesar de toda a pressão internacional. Então, nesse sentido, o lobby não teve todo o sucesso que queria, porque gostaria que o Brasil não se posicionasse, que se mantivesse pelo menos neutro, mas, ao mesmo tempo, os contratos com as empresas israelenses de vendas de armamento, de vendas de equipamentos para polícias, né, equipamentos de espionagem, esse tipo de negócio que movimenta bastante a economia entre os dois países, e nenhum desses contratos foi suspenso, não houve nenhuma discussão a respeito de se fazer algum tipo de medida dentro do espírito, né, dos BDS, né, das sanções e boicote de sanções e desinvestimento, né, que é o que tem de fato funcionado, que foi o que funcionou em relação ao apartheid na África do Sul, e certamente é o que poderia, de alguma maneira, forçar o Estado de Israel a recuar na sua ofensiva sobre a faixa de Gaza. Isso não aconteceu, o governo brasileiro não tem aceitado discutir nesses termos, não tem nem sugerido a possibilidade disso. Então, assim, há alguns insucessos, vamos dizer assim, do lobby, na medida em que o Brasil aderiu à ação da África do Sul, mas há também alguns sucessos na medida em que esses contratos, por exemplo, não são questionados. Né? Obrigada, Rita. Eu fecho com o Jones. Veja, eu acho uma pergunta muito difícil de responder, porque, assim, a gente viu cenas impressionantes de protestos em vários lugares do mundo de solidariedade ao povo palestino. Eu já falei isso, inclusive, em outro programa do Ópera. Pô, ver 500 mil pessoas na Inglaterra em solidariedade ao povo palestino não é brincadeira. Assim, a gente está falando de um negócio que sei lá quantos anos não tinha na Inglaterra um protesto dessa dimensão em nome de uma temática internacional que nem afeta tão diretamente o povo inglês, ainda que a Inglaterra tenha uma comunidade árabe gigantesca, muçulmana, né? Mais de 1 milhão de muçulmanos no país. A gente viu também protestos gigantescos nos Estados Unidos, em outros países da América Latina, em países da Europa. A Turquia tem protestos com mais de 2 milhões de pessoas na rua. Então, assim, de um lado, você poderia pensar assim, pô, com todo o bloqueio midiático, com toda a pressão do imperialismo, a gente viu milhões de pessoas no mundo todo em solidariedade ao povo palestino, e o tema da questão palestina voltou a aparecer. Acho que a gente esquece que antes da ação do Hamas no dia 7, concretamente o tema palestino tinha esfriado, viu, gente? Assim, vamos lá. Era um negócio muito mais formal, protocolar, que a gente falava, a gente citava, de vez em quando alguém escrevia um artigo, falava alguma coisa, não sei o quê, mas tinha esfriado para o mundo. Isso por um lado. Por outro, veja, eu sou inocente, às vezes eu sou muito jovem, né? Eu lembro que em 2019 teve um evento muito grande, como é que era? Democracia em Colapso, alguma coisa assim, organizado pela Boitempo e pelo SESC, aí reuniu uma porrada de intelectuais, mais de 50 pessoas, tá, em São Paulo. Foram várias mesas de debate, assim, pegaram gente muito famosa do mundo acadêmico, do jornalismo, do mundo político, do mundo jurídico, botaram lá para debater. Eu lembro que todo mundo falava decolonial, eu me senti até meio peixe fora do aquário, porque eu acho que eu fui ou o único ou um dos poucos que em nenhum momento usei o negócio decolonial e necropolítica, que na época era uma moda, né? Necropolítica é uma moda, necropolítica já passou, é igual música de carnaval. Aí passou. Aí beleza. Aí se esperava que no Brasil todo mundo é decolonial, todo mundo por outras epistemologias, é contra o eurocentrismo, é a favor de não sei o quê, por aí vai. No Brasil, eu tenho a impressão que é um negócio decepcionante, é uma vitória do sionismo. Sim, me parece que no Brasil, no mundo acadêmico / intelectual, o Vladimir Safatli falou um negócio, e é bom que ele pode falar que ele é professor da USP, para o povo crisa menos, mas o Vladimir Safatli, numa entrevista para o Tutameia, ele falou que para alguns o decolonial começa e termina no Comitê de Diversidade do Magazine Luiza. Então, assim, é impressionante o silêncio generalizado, a falta de debate, a falta de posição, a falta de enfrentamento da intelectualidade, do mundo político. Até hoje tem deputado mais votado aí de São Paulo, não sei de onde, que fica calado, que não dá um pio, que não fala nada, sabe? Então, me parece que no Brasil o sionismo
E isso é meio chocante, porque o Brasil também tem uma imigração árabe, uma comunidade muçulmana significativa, muito relevante, de sírios, de libaneses, tem uma tradição muito sólida. Quando eu comecei minha militância, o único consenso na esquerda brasileira era apoiar a questão palestina, que é de PCB, PCdoB, PSTU, PCO, PT, PSOL, era o único consenso. Assim, mais nada a gente encontrava unidade. Mas, assim, solidariedade à questão palestina me parecia que era o único consenso da esquerda. Então, acho que aqui o sionismo conseguiu uma relativa vitória tática, me parece. Eu tenho dúvidas sobre isso, mas nesse momento é por esse caminho. Obrigada, Jones. Antes da gente continuar aqui a nossa conversa de hoje, queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Opera Mundi. É possível nos apoiar de 6 formas distintas. A primeira é a nossa assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br/apoio. Lá, nesse link, você encontra aí quais os pacotes, quais as formas de pagamento e também quais os brindes que você pode receber a partir da assinatura que você realiza. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal aqui no YouTube. Agora mesmo dá para você se tornar membro pagante. Aliás, é se inscrever e também ativar o sininho do nosso canal. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistir aos nossos programas gravados. E para fechar, a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br e nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo e é jornalismo que a Opera Mundi busca oferecer todos os dias e que depende da tua contribuição. Então, faça agora para ajudar aí a Opera Mundi contra as fake news e também ajudar a mídia democrática e combativa. Voltando, então, com o nosso tema dessa terça-feira, 6 de fevereiro, aqui no Outubro, estávamos falando sobre, né, quem alimenta o antissemitismo, e antisionismo não é antissemitismo. Na avaliação de vocês, por que essa correlação ainda insiste em ser utilizada? E o que difere essas duas expressões? Nesta aqui eu volto com a Rita. A gente já tocou nesse assunto, acabamos adiantando a pergunta da Fernanda sem querer. Acho que a associação está vinculada a essa disputa, né, de narrativa. Se você critica a ação do Estado israelense, né, e critica o projeto colonial que significa hoje o Estado de Israel, você necessariamente é uma pessoa que está promovendo um discurso contra o povo judeu, promovendo o racismo ou a perseguição contra o povo judeu. E essa é uma falácia, porque, na verdade, o povo judeu não está só em Israel, né? O povo judeu está em muitos lugares do planeta. O Brasil tem uma comunidade judaica, os Estados Unidos têm uma enorme comunidade judaica, na Europa também, e a comunidade judaica não tem consenso entre si também em relação ao Estado de Israel. A gente pode ver, por exemplo, o Breno até entrevistou uma liderança judaica estadunidense, né, aqui no Opera Mundi, que tem fortes críticas, tanto ao que o Estado de Israel faz hoje em dia, quanto ao próprio projeto sionista, né, de retorno àquela região, enfim. Quando nós falamos quando nós criticamos o Estado de Israel em relação ao que é feito contra o povo palestino, nós estamos fazendo uma crítica anticolonial, como o Jones bem colocou aqui. Eu não sou decolonial, eu sou anticolonial. A gente tem que criticar o colonialismo, e o colonialismo, ele é essencialmente, o colonialismo moderno, ele é um projeto essencialmente racista, porque ele sempre diminui o povo que está sendo expulso, né? E sempre coloca esse povo como um povo inferior, né? Quando a gente defende, por exemplo, o direito dos palestinos a permanecer nos seus territórios, ou defende o direito dos palestinos que foram expulsos de retornar à sua terra, nós somos imediatamente questionados sobre então você é a favor, você é mulher, no meu caso e da Ana, né? Vai ser assim, você é mulher, você é a favor, então, da Sharia? Você é a favor de usar véu? Você é a favor de
obedecer o seu marido, que vergonha, você é uma mulher, como você pode defender um povo que é islâmico? Né? Essa é a questão. Por quê? Porque é justamente um racismo em relação aos povos árabes, um racismo em relação ao povo palestino, que inclusive torna esse povo uma massa única, como se não houvesse diferença entre os próprios palestinos. Lembrar que a resistência palestina, logo, né, no início da diáspora, era uma resistência laica. Né? Hoje, o Hamas já tem uma cara mais vinculada à religião, mas há diferenças internas também no povo palestino. Então, essa equiparação permanente, ela tem o objetivo de mudar de assunto, tem o objetivo de constranger o interlocutor, né? De fazer uma equiparação entre povos. Que povo tem mais direito do que o outro sobre aquela terra? Que povo tem mais direito de permanecer vivo? Né? E não é essa a questão. O que nós estamos criticando é o projeto colonial e é o projeto que massacra pessoas diariamente, como nós estamos vendo hoje. Quantos mil mortos nós já chegamos? O último número que eu vi foi 26 mil mortos. Né? Já parei de contar. É razoável a gente aceitar um massacre, né, em nome desse projeto? Obrigada, Rita. Jones? Veja, o antissemitismo, ele tem mudanças históricas, né? O Domenico Lossurdo, no livro A Linguagem do Império, faz uma análise muito boa sobre as variações históricas do antissemitismo. Por exemplo, na virada do século XIX para começo do século XX, preconceito, racismo contra o povo judeu era analisado por um prisma de racismo biológico, muito parecido com o que tinha contra os negros e negras, indianos, árabes, orientais e por aí vai. Então, o judeu é inferior porque é inferior racialmente, né? No decorrer do pós-Segunda Guerra Mundial, embora ainda existisse um elemento racial ali forte, o antissemitismo vai tomando uma feição muito mais cultural, muito mais política, como inclusive toda forma de racismo, né? O discurso biológico sai um pouco de cena e entra outras facetas. Quem leu Fanon, por exemplo, o Peles Negras, Máscaras Brancas, Fanon fala o tempo todo, quando ele está debatendo o racismo colonial, ele cita o exemplo do antissemitismo como uma das formas de racismo colonial. Então a gente poderia dizer que o antissemitismo é uma forma usando uma larga definição histórica, não é uma forma de preconceito com determinado grupo a partir de uma identificação religiosa, de identidade nacional e de identidade de povo, né? Porque o judaísmo também tem um elemento que não é só uma religião, tem um elemento também de identificação social de grupo, de identidade nacional e por aí vai, que também há várias facetas do judaísmo. Há grupos no judaísmo que recusam, por exemplo, o elemento da religião como elemento de unidade nacional, e muitos deles, inclusive, são contra o sionismo a partir disso também, né? Não entendendo que, porque sou judeu, a minha pátria é Israel. Não, necessariamente, enfim. Já o antisionismo, o sionismo é um projeto político, gente, que é bem recente, viu, na história da humanidade. Pessoal, não, mas na época da Bíblia, os judeus foram expulsos pelo imperador Adriano. Veja, o sionismo enquanto projeto político, a ideia de que a terra do povo palestino, na verdade, pertence a todo judeu no mundo, é um negócio da virada do século XIX para começo do século XX, em que, inclusive, ainda tinha debate. Alguns queriam criar um Estado judeu em Gana, outros queriam criar na Argentina, outros queriam criar na Groenlândia. A União Soviética fez uma experiência de um Estado judeu, que o nome é muito difícil de pronunciar, que eu vou pronunciar errado, que é... Me ajuda aí, Ana, ou Rita, eu sei que vocês sabem, Biraboradjan, alguma coisa assim. Enfim, teve uma experiência de um Estado judeu na União Soviética nos anos 30, ali no Extremo Oriente. Então, até a ideia, até o consenso de que, o Estado judeu é na Palestina, porque nós temos o direito àquela terra, isso aí é da Declaração de Balfour, no comecinho do século XX. Isso é outro dia desse. Aí quer dizer que eu ser contra um projeto político, que é isso. É ser... porque, veja, o raciocínio é tão esdrúxulo que é assim, então, beleza, eu sou contra o regime Jim Crow nos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi fundado fundamentalmente por protestantes. Aí significa ser antiprotestante, é porque você é contra o histórico racismo da formação social estadunidense, a escravidão, o regime de Jim Crow. Isso não faz sentido nenhum, sabe? É um negócio que é até difícil. Eu
particularmente, eu até deixei de debater isso, eu mando logo se fuder, corta a conversa, porque, assim, sabe, tem coisas que já passou do limite do tolerável. Obrigada, Jones. Ana, fecha com você. Eu também tenho um pouco esse sentimento, porque se misturam muitas coisas nesse debate e há uma confusão proposital, eu acho, às vezes, é uma forma até de você interditar um debate que poderia ser minimamente mais saudável. E é uma coisa que é importantíssimo você delimitar em qualquer debate sobre a questão do sionismo. É localizá-lo no tempo, politicamente, como um projeto que nasce ali ao final do século XVIII, justamente ali na transição, como o Jones falou, para o século XIX, e que tem como espírito, né, a busca de um lar, né, lar para o povo judeu. Né? Tem até um partido lá em Israel que chama Nosso Lar. Então, esse é um projeto político, ele é ideológico, ele tem uma ideologia por trás dele, e ele precisa ser debatido nesses termos, porque o que acontece é que muitas vezes você vai debater sobre o sionismo, sob este aspecto, e aí vem toda mil teorias, aí mistura com a questão religiosa, com não sei quanto tempo atrás, da Terra Prometida, então, e aí realmente não dá para levar os debates para esse nível, porque aí você mistura com outras questões, com a questão da religiosidade de cada um, nas crenças de cada um. Então, quando a gente fala de sionismo, e até o pessoal colocou aqui no chat, reforçando alguns programas que o Breno fez, que eu acho que um dos grandes vantagens do Breno aí desde esse 7 de outubro foi ter conseguido, de forma didática, expor para que mais pessoas apreendam e compreendam o que são esses termos. Ele falou também sobre o semitismo e o antissemitismo. E talvez por isso ele incomode tanto, por isso esse incômodo, porque ele desfaz a confusão. Ele desfaz a confusão. Olha, isso aqui é assim, nasceu em tal tempo, tem uma sequência lógica, tem um projeto político envolvido. E a mesma... Então, isso falando do sionismo. E a mesma coisa, o antissemitismo, que tem uma origem histórica lá do povo semita, dos filhos do Noé, que era o Sem, e que dá origem a esse nome, que ali tem hebreus e tem árabes, mas como que o termo antissemitismo, ele também vai sendo apropriado pela política, pelo jogo da política, e acaba sendo transformado em algo bastante concreto com relação à perseguição ao povo judeu, à perseguição aos judeus. Então, a quem interessa a confusão, né? Interessa a confusão a quem está no poder, tem poder e quer estabelecer ali naquele território um Estado único, né? Como o Estado de Israel, e passar uma borracha, ou passar as patroas, né? Como eles estão passando em cima de Gaza, em toda a história do povo palestino. Obrigada, Ana. Pessoal, para fechar a edição de hoje, nesta quarta-feira, a ofensiva militar de Israel à faixa de Gaza completa 4 meses, com o Estado de Israel atacando Gaza por mais de 100 dias, deixando dezenas de milhares de civis mortos e boa parte deles crianças. Como esses ataques, né, uma retaliação a uma ofensiva do Hamas de apenas um dia. Na opinião de vocês, também avaliando quais são os diferentes efeitos que esse cenário pode gerar no mundo, especialmente em populações árabes e nações que foram colonizadas? Nessa última rodada, eu volto com o Jones. Fernanda, repete a pergunta, por favor. Eu acabei me distraindo. Claro, sem problemas. Nessa quarta-feira, se completam 4 meses da ofensiva de Israel à faixa de Gaza. Nesses 100 dias, aí deixaram diversos mortos, boa parte deles crianças,
em uma retaliação de uma ofensiva de apenas um dia. Queria saber a opinião de vocês, quais são os diferentes efeitos que esse cenário pode gerar no mundo, especialmente em populações árabes e nações que foram colonizadas. Veja, eu acho que a primeira consideração é a gente pensar os efeitos desse longo prazo para o povo palestino, né? Começou um debate muito cínico, muito grotesco no Brasil e no mundo, que é genocídio só é genocídio se completou o extermínio de um povo. Então, assim, não tem um genocídio em curso, dado que não morreu nem 20%, nem 10%. Eu cometi o erro de, antes da virada do ano, no final de dezembro, estava assistindo a Globo News, né? E aí um dos jornalistas da Globo News, acho que foi o Meval Pereira, usou esse argumento, né? Que na época não tinha morrido nem sequer 2% da população palestina e tal. E aí isso não é genocídio. E nem precisa dizer que isso é falso, né? O genocídio se dá a partir da análise da intencionalidade do projeto político. Porque se a gente for considerar genocídio, só o genocídio que acabou com 100% de um povo, a gente vai dizer que nunca existiu o genocídio armênio, até porque existe ainda o povo armênio, que nunca existiu o genocídio judeu, porque existem judeus ainda no mundo, e etc. E a imaginação macabra vai ao infinito. Então, há um projeto de genocídio contra o povo palestino, né? Além das milhares e milhares de mortos. Eu não sei como é que estão esses números agora, mas no começo de janeiro eu vi uma reportagem falando que a Palestina estava com mais de 2.000 pessoas amputadas, que não tinham tratamento médico, não tinham acompanhamento, não vão ter fisioterapia, prótese. E aí, ainda no final de dezembro, também vi um estudo falando de crianças com síndrome do pânico, com depressão, com vários sintomas. Então, assim, para além do número frio de mortos, que já é terrível, entre os vivos, a gente está falando de gente sem casa, sem água, sem comida, sem universidade, sem hospital, toda a infraestrutura física, né, de Gaza destruída. A gente está falando de milhares de pessoas traumatizadas que nunca mais vão conseguir, enfim, ter uma vida minimamente normal sobre qualquer aspecto. Se antes já era difícil, agora acabou, várias pessoas amputadas. Isso por um lado. Por outro, é muito perigoso também as dimensões de escalada disso, né? Israel vem fazendo várias provocações contra o Líbano, contra a Síria, bombardeios, há um risco permanente ali de escalada no conflito. Até semana passada circulou notícia no Twitter que os Estados Unidos estava pronto para invadir e atacar o Irã, mas pelo visto foi mentira, que a Terceira Guerra Mundial ainda não começou, então foi um boato. Mas assim, o Biden, o governo dele vem escalando declarações também cada vez mais agressivas contra o Irã. E eu acho também muito preocupante porque, assim, enquanto humanidade, é meio desesperador a gente ver um genocídio, um massacre dessas proporções e ver que as chamadas mediações da política internacional podem muito pouco ou quase nada, né? Sei lá, é inegável você pensar que, sei lá, por exemplo, se fosse no Brasil, por exemplo, a gente estaria morrendo e é isso. Estaríamos conversado, dependendo do interesse, na ONU, conversado de merda, depois a gente ia ver, depois ia ter documentário, ia ter memorial e não sei o quê. E aí é muito curioso pensar, concluindo, que fantástico a iniciativa da África do Sul. Incrível, incrível mesmo. Assim, tem uma legitimidade, inclusive, importante para o seu país onde aconteceu o apartheid. Mas, ao mesmo tempo, é meio desesperador pensar que foi a África do Sul que teve esse papel de proa. Sabe? Tipo, pensar que é isso mesmo, é a África do Sul que assume a ofensiva disso, com todo respeito aí à África do Sul, mas não é o país que deveria ser líder, que deveria ter o tamanho de meio que guiar um sul global para enfrentar a barbárie contra o povo palestino. Obrigada, Dionis. Ana? Então, a pergunta ela é bem ampla. Quais são os diferentes efeitos, né, desse cenário aí para o mundo? E aí a Fernanda pergunta especialmente para populações árabes e nações que foram colonizadas. É inevitável a gente pensar assim, nos efeitos que seriam os efeitos dos nossos sonhos, né? Os efeitos dos nossos sonhos seriam levantamentos, né, populares, levantamentos populares de países que foram colonizados, como o nosso Brasil, como nossos países aqui da América Latina, da África, um isolamento de Israel no cenário internacional. Esses seriam os efeitos dos nossos sonhos.
Mas, por fim, não são estes os efeitos. Os efeitos são hoje, de uma grande instabilidade naquela região, principalmente com essa eleição e essa predileção de Estados Unidos e Israel por atacar o Irã, porque, embora eles não estejam atacando diretamente o território iraniano neste momento, eles estão atacando colateralmente, digamos assim, o Irã, quando estão atacando pontos ali da Síria, do Iraque, mesmo do Líbano, e a ofensiva lá no Mar Vermelho também, com os Houthis do Iêmen. Então, isso eleva a instabilidade a um grau bastante alto e é para a população de toda aquela região, né? Para a população do mundo árabe, digamos assim. Então, esse é um efeito que está se dando hoje. Tem esse efeito que gera uma indignação, uma impotência tão grande na gente, justamente do que o Johnny chamou das entidades mediadoras, essa destruição que eles fizeram da agência da ONU, da UNRWA, né, que é a agência da ONU específica para os refugiados palestinos, é uma coisa assim brutal. De dia para a noite tiraram 75% do financiamento, isso porque as pessoas já tinham sido, os funcionários, vários mortos, destruição de toda a infraestrutura de escolas, galpões, toda a infraestrutura que tinha da agência ali em Gaza. Então, esse é um dos efeitos mais indignantes, no sentido de você perceber que não há muito para onde correr, não há para as pessoas correrem. Os caminhões com ajuda humanitária presos ali na fronteira, impedidos, não tem ninguém que consiga ali destravar. Eu estava vendo hoje uma cena de parlamentares, se eu não me engano, da França, parlamentares franceses estão ali na fronteira, mas ninguém consegue destravar aquele negócio. Então, um certo descrédito disso que o Lula fala tanto, né, da tal governança global. Eu acho que o Lula falou tanto da reforma da governança global ao longo dos seus discursos nesse primeiro ano, mas, infelizmente, o que está se demonstrando é que a governança global está implodida. Se você não tiver governança global para deter uma matança, um massacre, um genocídio, uma limpeza étnica dessa proporção, que governança global é essa? Obrigada, Ana. Para fechar, Rita Coitinho. Pois é, hoje estava de manhã fazendo minhas coisas e tal, eu vou dar uma banda, ver o que está acontecendo no mundo. A primeira cena que eu vejo na internet são cidadãos de Israel impedindo caminhões de ajuda humanitária de cruzarem uma fronteira ali em Gaza, para que a ajuda chegasse. E é uma ajuda que não vai resolver nem 10% dos problemas do povo palestino, nem isso as pessoas estão deixando chegar. Então, de fato, uma situação muito triste, né? E uma situação que não é, como o Jones colocou muito bem no início do programa, não é esse governo, né? É uma questão que está entranhada, as pessoas estão sendo formadas desde criança para acreditar que eles são superiores e que aquele povo ali ao lado precisa ser esmagado, precisa ser retirado dali, senão convidado a sair, se não sair, devem ser exterminados. Ao mesmo tempo, a tua pergunta é sobre os efeitos. Desde o início, eu tenho pontuado aqui no programa, em outras ocasiões, a minha avaliação de que há um desejo, vamos dizer assim, do atual governo de Israel e também dos Estados Unidos, de que esse conflito extravase para o Oriente Médio, gerando uma conflagração geral. Pensando sempre na ideia de que Israel é um enclave ocidental no Oriente Médio, né? No sentido de que é um país enclavado numa região que há muito tempo difícil, vamos dizer assim, para os interesses dos Estados Unidos e da Europa, e Israel ele faz esse papel de ser o Ocidente dentro, né, dessa região do Oriente Médio. Então, me parece que há, de fato, ações que elas não tem como nós interpretarmos essas ações, senão como tentativas de espraiamento do conflito, como, por exemplo, bombardeio
nas fronteiras, permanentemente nas fronteiras do Líbano, né? Lembrando que o Líbano perdeu território para Israel em 1967, bombardeio nas colinas de Golã, que foi também território sírio que os israelenses capturaram na guerra dos 6 dias, permanentes provocações em relação a esses países, afora a provocação maior, que é o extermínio diante das câmaras de um povo que é um povo irmão, né, que é um povo árabe, que são, né, no caso, os palestinos. Então, de fato, há essa intenção, ela está óbvia, né, nos discursos dos governantes e nas próprias gestões que a Casa Branca tem feito em relação ao conflito, mas os estados árabes, eles têm resistido a cair nessa provocação. E é difícil a gente às vezes fica assim querendo que eles façam alguma coisa para poder salvar aquelas pessoas, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que qualquer movimento bélico que esses países venham a fazer no sentido de salvar a vida daquelas pessoas vai se tornar uma conflagração na região e que isso é desejado pelo governo dos Estados Unidos. Então, é uma situação muito difícil. É difícil a gente prever aonde ela vai, mas a gente já tem alguns elementos. Eu vou terminar para não passar de mais do tempo. Essa questão dos Houthis, por exemplo, que vem atacando os navios cargueiros, né, impedindo o comércio, causando problemas econômicos para os israelenses e para os europeus e para os Estados Unidos, a gente já teve o bombardeio dentro do território do Iêmen, né, por parte dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, a gente vê que ali há, de fato, um tensionamento permanente, e o Trump tem dito que se ele ganhar as eleições, ele vai dar um jeito, né, nessa situação, embora os democratas, se ganhar as eleições, também parecem estar dispostos a dar um jeito nessa situação pelo modus operandi deles, que é a guerra, né. Então, realmente, uma situação que pode escalar, mas me parece, até o momento, que os grandes estados árabes têm se segurado, né, para que esse escalonamento não aconteça. É isso. Encerramos mais uma edição do Outubro, nessa terça-feira, 6 de fevereiro. Conversei hoje com Ana Prestes, Rita Coitinho e Jones Manuel. Queria agradecer aos 3 por mais uma edição. Agradecer a todo mundo que estava acompanhando a gente aqui, quem conseguiu fazer superchat, quem mandou perguntas, comentários, agradecemos todos. O Outubro volta nessa quarta-feira, sempre às 19 horas, aqui nos canais de Opera Mundi. Uma boa semana a todos e muito obrigada, meus queridos. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada, Fê. Tchau, gente. Valeu, gente. Tchau.